Olha lá, vamos começar a nossa aula. Bom dia a todos. E eu gostaria, calma, vocês estão falando todos ao mesmo tempo, vamos começar a nossa aula e eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo da prova. Só que a nossa prova é só dia 9 de abril, né? Então, calma, fiquem tranquilos, porque nós vamos ter, sim, um momento apenas de falar os tópicos, porque revisão, gente, a prof faz o tempo todo, né? Todas as vezes eu tô fazendo revisão aí de conteúdo, dando exercícios complementares e tudo mais. Então, assim, só para tranquilizá-los, amanhã eu vou enviar para vocês uns exercícios complementares. Bom dia, Eric. Eu vou enviar para vocês uns exercícios complementares, assim, de conteúdo de prova. Pro, mas pode estudar só por ele? Vocês já me conhecem, vocês sabem que não é exercício que vai cair na prova, eu não tiro o exercício complementar e colo na prova, vocês já sabem disso, né? Então, assim, é só para ajudá-los. Mas o conteúdo da prova, a gente vai falar disso amanhã, tá bom? Fiquem tranquilos, porque nós temos até o dia 9. Tá certo que a semana que vem não tem aula, mas a outra semana a gente ainda tem segunda e quinta. Então, calma, que a gente não vai ter problema nenhum com o conteúdo da prova, certinho, gente? A sua prova não vai ser só depois de português e de matemática? É dia 9 de abril, a minha prova. Não, pro dia 9 a gente vai ter prova de português, eu acho. Não, a prova já olhei. É que mudou por causa desse feriadão. Não mudou a ordem sempre foi artes, inglês, socioemocional, geografia, Sim, história. Mas mudou por conta da semana de feriado. Ah, gente, mas então faz o seguinte, se eu tiver enganada... Atrasou uma semana. Ó, se a Pro tiver enganada, eu converso com vocês, mas que eu entendi, não mudou não, tá bom? Mas se mudou, ótimo, não tem problema, a gente já tem o conteúdo da prova. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, o que eu fiz? Eu peguei, selecionei uns conteúdos que nós conversamos mais sobre eles, um conteúdo em que vocês fizeram revisão. Lógico que eu estou aqui o tempo todo para fazer vocês trabalharem conceitos mais importantes. Então, não se preocupem, vocês vão se dar muito bem na prova, estudando e revisando o conteúdo, certo? Então, vamos lá, gente. Bom, na aula passada, então, foi a Marina que perguntou? Marina, a próxima aula a Pro vai falar... Foi você, Marina? Foi. Então, próxima aula a Pro vai falar os cálculos, aí eu fui ver no meu caderno, não tinha o cálculo. Tem os exercícios complementares, Marina. Tem que pegar os conteúdos. Sabe aquele conteúdo que vocês fizeram no site? Ele também faz parte da aula. Também vai ser importante para a prova, tem que pegar, tá bom? Tudo bem? Ah, tá. Eita, Raíssa tem cada história. Raíssa, assim, ó, um dia eu vou sentar com você lá no intervalo e a gente vai conversar sobre seus devaneios. Porque são muitos, não é possível. Você tem que escrever um livro mesmo. Não. Bom, oi. Você pode fazer aquela conta com roldanas? Pro, eu não entendi também essa conta de Isso, Pro, Gente, pelo ó, amor de Deus, eu caí agora. o dia... Ô, Pro, mas eu caí o dia que você explicou e agora Então, não tem aí mais tem a aula gravada no disponível. site. Quem caiu tem Não aula tem, disponível. Pro, não tem. Ô, Pro. Ó, gente, aula, peraí. Pro. Manu, Pro, por peraí, favor. Manu, a Pro não pode voltar. Esse conteúdo é conteúdo de simulado. Eu não vou voltar em máquina simples, não dá. Não tem como, Manu. Você sabe que se eu pudesse, eu faria. Mas a Pro não tem condições. Então, o que acontece? Não existe... Gente, eu estou falando. Vocês perceberam? Pessoal, não existe conteúdo que não tenha aula. É só vocês entrarem em contato com a coordenação que existe este conteúdo. Calma, ele está sim postado. Então, a aula de máquina simples está escrito assim, Manu, máquina simples. Nós tivemos 2 aulas de máquina simples. Nós tivemos a aula... Então, eu não tenho como rever tudo isso com vocês. Certo? Mas assim, nem vocês estão falando de roldana, de máquina simples, eu nem sei se isso vai cair na prova, na nossa prova. Agora, vamos continuar aqui o conteúdo. O que eu quero, vamos só fazer o seguinte, tá vendo como vocês são? Vocês são fogo. Ô, Pro. É só um minutinho, já Prova deixa de você... sexta-feira vai cair isso, Pro, a conta. É de sexta. Eu tô falando, gente, não vai cair isso presencial. Dessa sexta. Ah, tá. Ó, eu só vou lembrá-los o seguinte. Ó, vocês são fogo, tá vendo? Vocês conseguem tudo comigo, basta entrar nas coisas com calma e com educação, vocês já me conhecem. Olha aqui, gente,
A roldana fixa, ela não muda, nem a... Não diminui a massa, ela só facilita. A roldana móvel, ela divide pela metade. Existe um cálculo que vocês vão fazer. Ele é assim, ó. Ninguém escreva no chat agora. Ele é assim. Força-peso é igual o valor da... Pro, Só um minutinho. O você não tá valor da... compartilhando a tela. Gente, eu tô escrevendo no chat ainda. Calma, gente. Ah, tá, desculpa. Olha lá, Mas a como a gente vai descobrir o quantidade resultado? de Calma, meu roldanas filho. elevada ao quadrado. Eu pus 2, mas elevado ao quadrado. O que vocês vão fazer? Vamos dizer que eu fale para vocês que tem uma roldana móvel. Se eu tenho uma roldana móvel, eu vou pegar esse valor da roldana e vou elevar apenas por 1. Então, assim, ó, por quê? Porque você vai usar só uma roldana. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 50 quilogramas para erguer. Se eu só tenho uma roldana móvel, quanto que eu vou dividir aqui? Por quanto? É 2 elevado a n, desculpa, é 2 elevado a n, a quantidade de roldanas. Então, se eu tenho 50 quilogramas, eu vou dividir 50 pela quantidade de roldanas embaixo. Quantas roldanas móveis eu tenho? Quanto, gente? Uma. Então, se é uma, eu vou dividir apenas por 2, porque 2 elevado a 1 é 2. 50 dividido por 2, 25. Então, ele divide pela metade, porque eu sempre vou dividir por 2. Só um minutinho, a Pro não acabou de falar. Eu vou dividir 2 elevado pela quantidade de roldanas. Então, se eu tenho 50, 2 elevado a 1 continua sendo 2, eu divido 50 por 2. Certo? Aí é 25. Agora, vamos dizer o seguinte, que eu tenho 3 roldanas. Eu vou dividir por qual valor, pessoal? Eu levo 2 a 3. Eu vou dividir por quanto? 6. 8. 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2, sim. 4. 4 vezes 2, 8. Aí eu vou dividir 50 por 8. É só isso que vai cair de roldana. É só essa cálculo simples. Agora, o que eu quero... O que eu quero? Sim, Manu, é sobre isso que a Pro está explicando. Agora, o que eu quero que vocês lembrem? Por exemplo, se eu falar que o sistema de roldanas tem uma roldana fixa e 2 móveis, quantas roldanas eu vou colocar lá no valor? 2. Só 2? A fixa não entra no cálculo. Vocês entenderam? Se eu falar que eu tenho um sistema de roldanas, uma fixa e uma móvel, quantas roldanas eu vou colocar lá no cálculo? Uma. É isso. Certo? Então, ó, só para encerrar, eu vou pegar esse exemplo da Sofia. Se uma roldana tiver 10 quilos, a massa for de 100 newtons, cada roldana tem 50 quilos, que é? Pro, mas aí em quantos metros a corda aumenta? No 1 dobro? metro. Ela dobra. Ah, ela dobra. Isso mesmo, ótima colocação. Se Pro, tem você- 10 metros e tem uma roldana móvel, ela vai para quanto? 20. 20 metros. Tá bom, 20. gente? Você Ô, falou Manu, que... Oi, pode falar. Você pegou e falou que se tiver uma roldana fixa e uma móvel, você vai contar uma. Só Só que a se vai móvel. contar só uma, você vai ter que fazer ela vezes 2 elevado ao cubo. Não, não tem como, porque 2 elevado a 1 é 2. Então, você vai Tá. dividir por 2. Então o que vai cair de conta, você só tem que pegar o peso, se dividir pela quantidade de roldanas. Se der para fazer elevado, aí você faz elevado, dá o resultado. E é só você dividir e dar o resultado? Isso mesmo, é o mais simples, gente. É mais simples que aquele outro lá que nós já vimos também. Agora, é assim, eu não vou falar qual página, não vou falar nada disso, João. Vocês já recebem tópicos de estudo. A Pro já está dando aqui uma explicação que não estava dentro do normal. Estou explicando por vocês. Ô, Manu, sabe o que acontece? Você não vai encontrar aula, porque a aula foi presencial, não foi, gente? Mas se bem que tem, porque... Não, tem sim, porque foi híbrida. Essa aula está gravada. É máquina simples, tá bom? Eu devo ter colocado roldanas, cálculos em roldanas. Ô, Pro, mas como que eu vou saber em que dia que foi? Pro, não dá pra saber vendo já no fórum. Tem que entrar Fácil, todos porque os foi a dias. Ué, única... vai procurar. Olha lá, ó. Foi a única Vai semana entrar que todos os nós... dias. A Pro pode falar? Foi a única semana, gente, que nós tivemos presencial. Então, olha aqui, ó. Eu já estou olhando para vocês. Foi entre dia 18, porque, ó, dia 19
Na sala 5, eu fiz exercícios de convecção. Dia 22, foi dia 22 de fevereiro, que nós fizemos a correção dos exercícios complementares. Certo? E aí, correção dos exercícios. Foi dia 22 numa sala e foi tudo assim, ó. Dia 22 numa sala e dia 25 na outra. Aí, olha nos dois, tá bom? Então, foi nessa semana aí, do dia 18 ao dia 25, que foi a única semana que nós tivemos aula presencial. Eu tenho uma Tá, aula do dia 25 gravada. No dia 25 tem uma aula de ciências gravada. Então, é isso mesmo. Tá bom, gente? Agora vamos começar? Olha, eu espero que vocês... Mas tenham no meu ajudado. fórum, só tá até... Não tem do dia 20. É verdade. Dia 25. Faz o seguinte, veja isso com a Jorge ou com a Fran depois, que a Fran não Tem pode só ficar do falando dia sobre aulas 26. postadas. Tá bom? Senão a gente perde muito tempo. Professora, eu achei um aqui no dia 26, que o título é Trabalho de Máquinas. Então, ó, tudo indica, hein? Mas... É, dia 26 é verdade. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dia 26, o que eu tenho no meu caderno, só para ajudá-los, foi Roldanas, Cunha, Martelo. Ó, explicação de Roldanas, tá nesse dia aí. Quem achou dia 26? Tá No nesse dia dia 26, 26. você colocou aqui no minuto 13, F é igual a FP, Esse mesmo. 2 igual a Roldanas. É esse mesmo. Assistam essa aula, gente. Aula do dia 26 Obrigada, de até no fevereiro. minuto 13. Obrigada. Ok? Ô, Marina, sua mãozinha tá levantada. Você ainda quer falar? Marina? Não, Matheus, sua mãozinha tá levantada. Não, Pro, eu quero falar nada. Obrigada. Então tá tudo combinado, gente? Tudo bem? Sim. Então vamos lá. Olha, vou até molhar minhas palavras antes da gente começar. Momento para se hidratar. Olha lá, gente. Beba água. Não entendi. Ô, Marina, é o seguinte, Marina. Ai. É o seguinte, quando fala elevado, é sempre 2 elevado à quantidade de roldanas. Então, vocês já aprenderam elevado em matemática. Então, se eu tenho 2 elevado a 1, continua sendo 2. Então, você já sabe que se você tem uma roldana, você vai dividir por 2. Ah, mas eu tenho 3 roldanas, então é 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. Aí você vai dividir por esse valor. Tá bom? Gente, é bem simples. É isso que vai cair na prova, tá bom? Então, vamos lá. Não fiquem nervosos. Tá, Marina? Muito obrigada. Agora, vamos voltar para a aula que eu preciso que vocês prestem atenção. Fazendo aquela combinação que nós fazemos e que dá muito certo. Quando eu terminar a explicação, aí sim vocês mandam mensagens de dúvidas no chat e levanta a mãozinha, tá bom? Então vamos lá, gente. Na aula passada, nós chegamos a falar aqui das pirâmides, né? Então, nós falamos das pirâmides numéricas, nós falamos das pirâmides que são classificadas com números, nós falamos das pirâmides invertidas, nós falamos também da biomassa, né? Por mais que ela seja invertida, é óbvio que eu tenho mais biomassa numa goiabeira do que em larva, que possui massa mínima, né? Então, assim, por mais que ela seja invertida, quando nós falamos de números, então aqui eu tenho 300 pés de trigo, 30 ratos e 15 cobras. Então, o que que aconteceu aqui, gente? Eu comecei com a base maior, eu tenho 300 pés de trigo, para 30 ratos se alimentarem e para 15 cobras se alimentarem. Embaixo eu tenho um pé de goiaba, aí eu tenho um só, para 100 larvas e 10 pássaros. Então, a pirâmide ela ficou invertida porque eu tenho menos quantidade na pirâmide da goiabeira. Porém, se eu transformar essa goiabeira em biomassa, eu estou vendo que aqui não inverte, porque eu tenho 300.000 gramas por metros quadrados para 25.000 para 15.000. Lógico que a goiabeira tem mais massa que a larva e que o quê? E que o passarinho. Certo? Então, esse nós já tínhamos visto. Aí, a Pro parou aqui, ó, em pirâmide de energia. Pessoal, pirâmide de energia é aquela pirâmide que nós conversamos lá sobre cadeia alimentar. Então, a gente falou assim, ó, nível trófico, ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar.
Então, quanto mais perto do vegetal, quanto mais perto do produtor, mais energia nós temos. Então, nós paramos a aula aqui. Quando eu comentei com vocês assim, ó, deem uma olhada, eu tenho 10 mil quilocalorias de produtores. Olha quanto de energia o produtor tem. Gente, ele consome 90% da energia dele. Ele consome 90%. Pensa o seguinte, o consumidor primário, ele já pega apenas 10% do que o produtor tem de energia. Imagina os outros consumidores, isso vai diminuindo ao longo da cadeia. Então, olha aqui, ó, 10 mil quilocalorias de produtores. Depois, o consumidor primário, ele já pega 1.000 quilocalorias. E o secundário, 100 quilocalorias. Então, isso vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar. Agora, o que quer dizer produtividade nos ecossistemas? O que quer dizer? Gente, O chega quanto de falar energia que eles produzem? Isso mesmo. É a quantidade. Mas, na verdade, foi a Marina que falou? Marina, não é só... Não, não foi a Marina, não. Manu. Quem foi? Manu. O Manu, na verdade, não foi só o que ele produz. Foi assim, porque quem produz é o produtor. Aí ele pegou aquela quantidade de energia. E sim, ele acumulou. Só que quando o consumidor primário pega essa energia, ele também capta, mas ele não produz. Então, quando a gente fala da transferência de energia para cada nível trófico. É a transferência de energia, certo? Agora, só para representar isso para vocês, Matheus, pode falar. Eu não entendi muito bem a cadeia que está falando do zooplâncton e fitoplâncton, que está no exemplo. É da espécie Não, do esse animal? aqui é o seguinte, Ele está mostrando, Matheus, aqui a Pro também falou na aula passada, ele está mostrando o seguinte, que a quantidade, por mais que tenha mais fitoplâncton, o que é fitoplâncton? São as algas. Por mais que tenha mais algas marinhas ou algas em rios, tem menos zooplâncton. Só que se você for analisar a biomassa dele, a cadeia se torna invertida. Por quê? Porque, apesar de existir em maior quantidade o fitoplâncton, ele tem menos massa. Então, a biomassa do zooplâncton é maior que a biomassa do fitoplâncton. Então, são pirâmides analíticas. O que eu quero dizer? Dependendo da informação, ela pode ser invertida ou não. Então, se eu estou falando de quantidade, eu tenho muito mais fitoplâncton que zooplâncton. Se eu estou falando de massa, eu tenho menos massa no fitoplâncton do que no zooplâncton. Certo? Está falando de massa corporal. Sim, e o que seria o zooplâncton? Os zooplâncton são os microcrustáceos. São crustáceos microscópicos que se alimentam das algas. Tá bom? Entendi. A gente falou nisso também lá na cadeia alimentar. Pessoal, agora, aqui é só para encerrar. Deem uma olhada nisso aqui. Olha isso aqui, ó. Todas as vezes que a Pro usar esse termo aqui, ó. Cadê o termo? Produção primária bruta. Eu quero dizer que a quantidade completa de energia. Então, olha aqui, gente, todas as vezes que eu falar... Calma aí, Pro, vou anotar. Não, mas tá aqui, ó. Ele sempre armazena a maior quantidade de energia. Então, quando eu falar assim, pode anotar. Quando eu falar assim, gente, a produção primária bruta é aquela que está no produtor, a energia completa, a energia que ele captou do sol. Essa é a produção primária bruta. A partir do momento que eu consumo este ser, eu como vegetal, eu adquiri a produção primária líquida, certo? Que é o que já houve perda. O vegetal já transpirou, já respirou, já fez fotossíntese, já consumiu a maior parte da energia. E aí, essa energia que eu capto já é chamada de produção primária líquida, certo? E aí, a produção primária líquida já é essa aqui, ó. Aqui é líquida e essa é bruta. Essa é a que pega direto da fonte, direto do sol. Essa já é líquida e essa é líquida. Certinho, pessoal? Então, vocês têm que lembrar o seguinte, que a produção primária líquida já houve perda. Vocês vão perceber isso aqui, ó. Deem uma olhada nessa imagem aqui da página 163, ó. O Sol está mandando 100% da energia. Só, pessoal, que vem essa energia, 50% volta. 50% é refletida, ela vai embora. Quando essa energia do Sol ela é absorvida pelas plantas, divide pelas plantas, é absorvida pelo solo, é absorvida pela água.
quando essa planta consegue absorver energia, ela absorve, geralmente, fica com 5%. Olha isso, 100%, 50% é refletida, grande parte vai para o solo, para a água, e 5% fica de primária bruta, do que o vegetal conseguiu pegar para ele. Olha quantos herbívoros vão conseguir pegar. 2,5%. Geralmente, o máximo até 4%. Então, o que acontece? Só a planta perde de 1 a 2,5% na respiração. Então, quando os herbívoros, os consumidores primários, captam essa energia, ele já capta pela metade. Certinho? Tudo bem? Isso é uma curiosidade, vocês não vão precisar decorar porcentagem. Doutora, Oi. é por isso então, quando que nossas mães ou vós falam come vegetal porque você vai ficar com mais energia? De novo, Matheus, eu não entendi. É por isso que eu tô aqui falando que os nossos familiares, mais vó e mãe, fala, se você comer mais vegetal, você vai ficar com mais energia. O vegetal ele faz muito bem, isso mesmo. Primeiro que ele é rico em nutrientes, mas assim, cuidado com esse negócio de energia, porque no 8º ano vocês vão aprender que os carboidratos são fonte de energia. Os vegetais não são fonte de energia, eles são fontes de vitaminas. Agora, quando a gente fala de energia, é um tipo de energia presente nas vitaminas. Mas você não pode falar assim, eu tenho que comer muita verdura porque ela que me dá energia para consumir. Não, quem te dá energia para consumir são os carboidratos, tá bom? Mas é verdade, Matheus, os nossos pais têm toda a razão. Quando eles falam que nós temos que consumir... Eu estou acabando de explicar aqui para o Matheus. Você está me ouvindo? Estou, Felipe. Segura um minutinho, Felipe. Segura que a Pro está tirando a dúvida. 1 minuto. Então, o que acontece... Quando a gente fala assim, Matheus, tem que consumir porque ele é importante, tem mais energia, é verdade sim, tá bom? Tudo bem? Felipe, pode falar. Obrigada. Não, Pro, é que eu tinha caído, obrigado, desculpa. Então tá bom. Então, olha lá, gente, agora nós vamos falar de vida em condições extremas. Olha o nome ele já é bem convidativo, ele já te fala do que nós vamos falar. O que é vida em condições extremas? São seres que conseguem viver em condições... São meio que os seres que eles conseguem viver em condições que normalmente não teria vida? Isso, Manu, muito bem. Eles vivem em condições extremas. Essas condições extremas, geralmente, elas estão relacionadas à temperatura, elas estão relacionadas à pressão atmosférica, elas estão relacionadas a altitudes ou profundidades. Então, muitas condições que nós não conseguiríamos viver, existem alguns seres que conseguem viver. Então, aqui ele está falando assim, no topo do Monte Everest, ou nos abismos submarinos, ou em condições assim ricas em sal, por exemplo, o Mar Morto, alcalino, ácido, então em condições que nós não conseguiríamos viver, certo? Então, assim, vamos começar a analisar aqui na página 165 uma reflexão, que nós já sabemos, nem é um conceito novo, não. Se vocês analisarem, nós conseguimos viver com uma pressão um pouco oscilante. Então, vamos dizer assim, eu fui para um lugar onde a pressão atmosférica é mais baixa, porque eu estou numa altitude. Eu posso ter dor de cabeça, eu posso ter enjoo, mas o meu corpo vai se adaptando. Pode ser que eu ainda consiga ficar bem lá. Eu posso começar a mergulhar e me sentir mal, me dar um pouco de coração arritmia, sentir pressionar os pulmões, mas assim, se eu não descer mais, eu posso conseguir sobreviver. Agora, existem fatores que nós não conseguimos viver sem, e são 2 fatores importantíssimos. Primeiro, oxigênio, e segundo, água no estado líquido. Certo? Lembra que o ano passado eu comentava assim com vocês, nós estamos no camarote do sol. Se nós estivéssemos muito perto, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos muito longe, nós morreríamos congelados. A mesma coisa a água. Se nós estivéssemos muito perto, a água estaria no estado gasoso. Se nós estivéssemos muito longe, a água estaria no estado sólido. Nós estamos ali no ponto correto, que a água está no estado líquido. Porém, pessoal, existem seres vivos que conseguem viver sem água no estado líquido, conseguem viver sem oxigênio, conseguem viver com essa oscilação de pressão atmosférica, conseguem viver em regiões abissais nos oceanos que nós não conseguimos. Então, eles estão adaptados a tudo isso, certo? Então, nós vamos Você disse sem oxigênio?
Tem, nós vamos ver agora. Tem seres vivos que não precisam do oxigênio, não respiram oxigênio, certo? Eles são anaeróbios, ou seja, não utilizam o oxigênio. Agora, Só aqui, que é ó, bactérias, né, Pro? as Não é bactérias, animais. muito Nossa, bem. que susto que eu tomei agora. As bactérias, muito bem. Pessoal, vocês já devem ter visto, e principalmente os alunos que estiveram aula comigo ano passado, a gente falou bastante de altitude. E a Pro comentou o seguinte, que quando a gente vai subindo, 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 a pressão atmosférica vai caindo, a temperatura vai caindo e o oxigênio vai se tornando rarefeito, né? Então, assim, quando a pessoa vai subindo, ela vai sentindo falta de ar. Pessoas que querem escalar, elas utilizam cilindro de oxigênio. Agora, pessoas que querem bater meta, chegar em tal local, ela tem que treinar, ela tem que ir se adaptando a isso. E essa adaptação é chamada de aclimatação. Então, por exemplo, eu sou uma alpinista que quero atingir um topo. Eu vou num período, quando eu percebo que eu estou sentindo falta de ar, quando eu percebo que eu estou com náuseas, que eu percebo que eu estou passando mal, eu volto. Aí eu vou de novo, aí eu tento de novo, aí eu vou um pouquinho mais, eu estou com náuseas, estou com dor de cabeça, eu volto. Isso é chamado de aclimatação. Eu estou tentando provocar uma adaptação ao meio. Agora, eu não posso simplesmente escalar e começar a me sentir mal, eu vou morrer. Por quê? Porque a pressão caiu, a temperatura caiu, o ar se tornou rarefeito. Então, isso, pessoal, isso é perigoso. Outra característica, olha que interessante. Quanto mais alto nós... Isso é óbvio. Quanto mais alto nós estivermos, mais incidência solar. Então, o lugar deveria ser mais quente, porém a temperatura é menor. Sabe por que a temperatura é menor? Porque ela está relacionada com a pressão atmosférica. Então, existe uma definição que Torricelli fez. Quanto maior a altitude, menor a pressão e menor a temperatura e menor o oxigênio. Então, por mais que tenha incidência solar, ele não fica absorvido. E aí, nós sentimos todas essas variações. Porém, tem seres que vivem em grandes altitudes. A Pro separou algumas imagens para vocês. Então, eles conseguem sobreviver de boa nestes lugares, sabe, gente? Porque eles estão adaptados, certo? Então, é sobre isso que está falando aqui, ó. Com o aumento da altitude, a atmosfera fica mais limpa, os raios solares incidem com maior intensidade, mas a temperatura é mais amena, certo? Então, se vocês quiserem grifar esse trechinho, ó, para lembrar o que eu falei, é sobre isso aqui, ó. Temperaturas mais amenas, por causa da falta de... Ué, não apareceu a canetinha? Por falta da pressão atmosférica, certo? Tudo bem até aqui, gente? Posso continuar? Olha a mensagem que eu te mandei no chat. Tá, eu vou olhar só um minutinho. Isso mesmo tendo sol, Marina. É porque não tem como prender este calor por causa da pressão. Então, Isa, é o seguinte, a Isa falou assim que os cientistas estão querendo reviver os mamutes. Você acha que se eles conseguissem reviver, eles iriam sobreviver? Não sei, mas eu acho assim, Isa, se isso fosse possível, que eu acho difícil, mas se isso fosse possível, eles iriam já criá-los adaptados ao novo clima. Porque quem tem a capacidade de fazer algo reviver, ele teria que ter capacidade de prepará-lo para um novo clima. Mas eu acho isso, assim, totalmente fora do contexto, viu, Isa? Ninguém ainda, ou o cientista não chegou ao ponto de dar vida. Isso é muito difícil. Certo? Esse negócio que estão falando, que os cientistas estão tentando reviver os mamutes, eu acho que é mentira, porque senão seria mais um risco para a humanidade, não é? Não, na verdade tem muitos documentários, eu sempre falo isso para vocês, tem que tomar cuidado. Tem muitos documentários que eles pegam muita hipótese. E aí, a hipótese, como vocês estão assistindo, não conseguem ainda separar a hipótese da verdade, da teoria. Então, muita coisa é imaginação. Se a pressão que nem eu vi o povo falando, eu vi umas pessoas falando que eles estão tentando reviver o megalodon. E eu já sei que isso é mentira, gente, porque não faz nem sentido. Ele não teria nem onde viver, porque na praia eles não vão deixar. É lógico. Olha isso aqui, mas se a pressão não segura o calor, é possível alguém andar no sol? Não, porque no sol ele está todo calor. Nem precisa segurar, ele está lá. Então não tem condições. Se o sol queima a sua própria superfície, imagina a sua pele branquinha, Marina. Você ia torrar, minha filha, carbonizar lá. Impossível.
Se os cientistas conseguissem reviver animais, eles conseguiriam... Ah, então, ó, gente, é parque dos dinossauros isso aí. Não tem como criar dinossauro, não vamos... É igual aquele lá que pegava o sangue no mosquito. Não vamos viajar, não, né? Não vamos subir a altitude, não, impossível. Pessoal, olha aqui, outra coisa que eu comentei com vocês. Olha o que é... Eu ia passar para vocês esse trecho e o livro já dá. Olha aqui, o que é um processo de aclimatação? Se ajustar às condições ambientais para conseguir sobreviver. Vou fazer um comentário com vocês. Lógico que nem se compara a grandes altitudes. Mas, por exemplo, gente, tem pessoas, eu tenho uma amiga que ela disse que ela foi, e olha que não é muito em relação à altitude, não é quase nada, mas ela foi para o Ceará e ela falou que ela ficou pelo menos 3 dias passando mal, por causa da pressão, por causa da temperatura, por causa da falta de umidade relativa ali presente. Então, assim, ela se sentiu mal. Depois de 3 dias, ela já se sentiu melhor, conseguiu aproveitar. Então, a aclimatação, ela pode acontecer tanto num período mais curto, ela pode acontecer num processo mais, também um processo menos... Como que eu falo, gente? Como esse, assim, um processo mais simples, como esse processo de escalar, de mergulhar e assim por diante. Certo? Ô, Pro, Oi. a altitude, eu não sei se é isso daí que eu posso resumir. Então, é a medida de nível do mar? Tipo, o mar tá alto? É assim, ó. Torricelli, ele pegou o nível do mar como ponto zero. Acima do nível do mar é a maior altitude, abaixo do nível do mar, menor altitude. Certo? Sim. Pessoal, esse animal aqui, ele é chamado de... Isso da sua amiga. Isaac selvagem. Esse iaque, gente, ele vive lá em grandes altitudes. Eu até havia separado uma imagem para vocês aqui dele, porque eu não tinha visto que tinha foto, só li, eu acabei passando. Mas o iaque, pessoal, qual a característica dele? Ele é diferente, né? Ele, assim, ele é da família dos bovinos, tá, gente? Ele é da família dos bovinos. Qual a característica que esse iaque possui? Primeiro, tecido adiposo denso, né? Ele possui muito tecido adiposo para aguentar a temperatura. Segunda característica, ele tem pulmões bem desenvolvidos para ele conseguir captar o máximo de oxigênio, porque ele respira oxigênio. Então, ele está adaptado a essa temperatura, certo? Eu preparei aqui para vocês um videozinho rápido, 2 minutinhos do vídeo, só para vocês verem um animalzinho bem resistente. Então, João Antônio vai falar sobre hipótese. Eu tenho pavor desse peixe víbora, eu já vi ele, fiquei com medo. Das regiões abissais. Olha lá, gente, a Pro vai separar aqui para vocês. Deixa eu colocar peixe víbora. Há milhares de anos atrás tinha mamute aqui, tipo, nessa região do Brasil? O que? O iaque? É, o mamute. Tipo, milhares de anos atrás. Não, o iaque não. Olha, Pro, que eu tinha te mandado no chat. Que é isso? Pro, eu já vi, é uma bactéria, eu já vi ela muito coisa. Tardígrado. Eu pensava que eles eram gigantes. Gente, posso liberar? Depois a gente conversa. Tem até uma matéria sobre eles em vários lugares. O animal mais... Compartilhe o som. Eu compartilhei. Não? Não, tava saindo aqui. Compartilha o link no chat aí, fica até melhor. Não. Aproveitei. Porque senão vai ficar todo desanimado. Um vai clicar antes, vai falar, terminei, o outro tá no começo. É, isso mesmo. Espera só um pouquinho. Vai dar aqueles que daí vão clicar, né? Lembra que eu tinha te mandado Antes eu no pensava chat que esse bicho era grandão, mas ele é pequeno. Quem nunca? Você lembra, Pro? Ele é desse Peraí, já vocês falam. Vamos ver se... Nem dá pra ver. Ó. É verdade. Tom. Muito baixo. Pro, olha ali o sinal do som ali do lado. Isso, tá bem baixo. Obrigada, cara. Que se assemelha a um urso aquático, o animal mais resistente do planeta. Pesquisadores descobriram o segredo genético do animal mais resistente do mundo. Uma estranha e microscópica criatura que se assemelha a um urso aquático e é chamado de tardígrado. Já se sabia que os tardígrados eram capazes de sobreviver a condições extremas, murchando a ponto de se tornarem bolinhas desidratadas.
pesquisadores identificaram uma proteína que protege o seu DNA, embrulhando-o como se fosse uma espécie de cobertor. Estranha e microscópica criatura que se assemelha a um urso aquático tem um gene específico que, segundo cientistas, o ajuda a resistir a radiações. Qualquer microscópio de luz normalmente permitiria visualizar essas criaturas. Para encontrá-las, basta, por exemplo, adicionar água num musgo e em seguida espremê-lo. Uma análise dessa água pode permitir visualizar no microscópio esses minúsculos animais. O animal mais resistente do planeta é microscópico. Ele tem apenas meio milímetro de comprimento e pode ser encontrado em todos os lugares, pois vive na camada aquosa de musgos e líquenes de todo o planeta. Esse é o tardígrado, também conhecido como urso d'água, por sua maneira particular de andar, semelhante ao desses potentes mamíferos. O tardígrado tem um gene único que o protege de radiações nocivas. Pode sobreviver por mais de 10 anos sem água. Tolera temperaturas extremas, suporta pressões 6.000 vezes superiores à atmosfera e também pode suportar uma temporada no espaço exterior. A Agência Espacial Europeia, a ESA, e a da Rússia, a Roscosmos, em 2007, enviaram a sonda M3 para um espaço com um grupo de tardígrados. As criaturas não morreram, mantiveram sua capacidade reprodutiva intacta. Desde então, eles são reconhecidos como o animal mais resistente do planeta. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Pessoal, que interessante, né? Vocês já devem ter ouvido falar do tardígrado. Ô, Então, ele é um professor, animal, o cara é um eu já índio, deixo porque ele tá vocês falando... falarem, eu já deixo vocês falarem. Gente, levanta a mãozinha que é para eu já deixo. Então, olha que interessante, ele é resistente à radiação. Ele é resistente a qualquer tipo de temperatura. Como ele vive em água, mas se por acaso a água acabar, ele vive por muito tempo, até o momento que aparecer água de novo. Então, isso é um animal extremófilo, né, pessoal? Muito extremófilo. Ele vive Agora, nos bosques. vamos lá. Se for dúvidas, tá bom, gente? O Silvio pode falar. Eu não quero tirar o mérito do cara, mas o cara é um índio, porque ele tá falando, os tardígrados é um bicho Talvez muito ele esteja poderoso. só enfatizando, né? Então, vamos lá, gente? Talvez ele só esteja sendo enfático, jeito de falar. Bom, eu achei ele fofinho. Ele parece um ursinho, dá vontade de apertar o tardígrado. Muito Nossa, é nojo, bro. Ele parece uma bexiga quando a gente chora. Eu aposto Aí não que fica aquele você S não de vê que não bexiga, Vocês sobrou. não acham que Tipo, ele parece a aquele corda dele bonequinho? parece Eu acho que ele parece um canhão. Ele não parece aquele bonequinho da Michelin? Sabe aquele Bruno, bonequinho? Não, ele da parece um Michelin? canhão. Parece um Pra mim, animal, é um ele parece um grande bichinho paraguaio. feio. Sabe quando você estoura uma bexiga? Aí ele, tipo, a pele dele parece isso. Aquela bichinha. Parece. Parece o resto da mais meio bexiga. Parece que ele ressecado. tem um cano na cara dele. Tá Bro, bom, mas gente, peraí, vamos. é meio milímetro a medida É dele? micrômetros, né? Eu também achei estranho, porque meio milímetro você ainda tá. veria, né? Ô, Sofia, o que tem, Eu Sofia? acho que já encostei É um no micrômetro. Eu não sabia. Sofia, você come olhando o bichinho, não tem problema. Pessoal, então vamos lá. Então agora nós vamos ver só mais alguns animais resistentes. Então, um animal é o iaque, né? Que a Pro já comentou com vocês. Porque agora eu quero assim, só pergunta quando eu liberar, senão eu não consigo falar, tá bom? Silvio, fala rapidinho, porque eu quero continuar. Tá com a mãozinha levantada? Ah, não é o Eric, pode falar. Bro, esse tardígrado, esse bicho estranho, ele vive em qual ecossistema? Então, você viu que ele vive em qualquer musgo, ele vive onde tem água, ele vive nos líquens, ele vive onde tem umidade. Ele diz que você encontra em qualquer lugar, tem musgo que tem umidade, você pode mandar para Marte, para Júpiter, para Saturno, que ele vive em qualquer lugar. Ele deve estar lá no núcleo da Terra. Porque o tardígrado então, é resistente. Um dia eu fui para uma praia que embaixo, assim, na areia, era tipo... Ele aguenta ficar no núcleo da era um Terra. musgo. Então ele pode viver lá?
Pode viver sim. Tá bom? Imagina É tipo o filho da Elizabeth, ele é indestrutível. Mas ele é microscópico. Agora vamos lá, eu quero terminar esse trecho com vocês. Então aqui, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, aqui está falando que os seres vivos se adaptam a conseguir viver. Isso a gente já conversou um pouquinho quando eu falei de Darwin com vocês, né, gente? Estes seres, eles têm que se adaptar. Esse ratinho canguru, eu vou comentar com vocês que ele vive no deserto. Qual é a adaptação desse rato canguru? Primeira adaptação. O sistema excretor dele é um sistema bem regulado. Então, por exemplo, ele urina uma vez ao dia. Por quê? Porque ele não pode perder água. No deserto não tem água. Então, ele urina pouco. Outra característica do rato canguru, ele tem hábito noturno. Então, ele só sai para caça à noite, quando já esfriou no deserto, na caatinga. Então, ele só sai nesse período noturno. Outra coisa, você me fez querer ter um rato canguru. Então, olha aqui, gente, vocês separaram que o rato canguru, ele também tem as orelhinhas pequenininhas. Por quê? Porque muitos roedores transpiram pelas orelhas. E aí, se a orelha dele fosse uma orelhona, o que ia acontecer? Ele iria transpirar, ele não pode perder calor, não pode perder água, porque ele mora no deserto. Então, a orelhinha dele é pequenininha. Isso, o que eu quero falar? São adaptações, são mecanismos que os seres vivos possuem para eles conseguirem se adaptar. Então, eu vou espelhar aqui para vocês alguns que eu separei. Olha lá o camelo que vive no deserto. Olha que interessante as adaptações dele. Primeiro, pessoal, ele consegue beber, olha lá, 60 litros de água em 15 minutos, sem fazer mal, sem prejuízo. Por que fala sem prejuízo as hemácias? Porque as hemácias, elas não podem se encher de água. Isso vocês vão aprender mais para frente na hora de falar de oxigenação. Então, assim, ó, eles conseguem beber tudo isso de água. Aqui, ó, olha aqui, tá vendo essa parte aqui? Essa parte é chamada de carótida. Nós temos outros pontos que a carótida passa também. O que acontece? Ele é resfriado. Aqui acontece o resfriamento antes de ir para o cérebro, porque ele consome pouca água. Então, essa água é acumulada. Então, tem um processo circulatório de resfriamento cerebral também. A corcova acumula gordura para ele não passar frio. É um isolante térmico. Por quê? Porque ele tem todo... Vocês sabiam que a corcova do camelo ela vai sendo consumida? Ela vai diminuindo. Deixa eu terminar, só um minutinho. A corcova, ela vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Porque ele vai consumindo essa gordura. Além de tudo, apesar dele ser um animal endotérmico, ou seja, ter uma temperatura fixa, como nós, que temos uma temperatura fixa, apesar disso, ele ainda aguenta variação de 7 graus. Sem se prejudicar. Nós não aguentamos, gente. Nossa temperatura é 36,5. Se você chegar a 39, você pode morrer. 40, já tem que correr e tomar um antitérmico. Então, é isso que eu quero. Gente, dá para esperar um minutinho, só para concluir. Vocês já sabem que, ó, levantou a mão, eu deixo falar. Eu espera um pouquinho. Então, essa é a característica do camelo. Quer ver outro aqui que vive em desertos? A gente falou de altitude. A gente falou de altitude, a Pro não falou para vocês da lhama. Mas eu já vi lhama. É uma lhama ou uma alpaca, Pro? Porque elas são tão idênticas. Então, elas são parecidas, são da mesma família. A alpaca também. Eu vou esperar vocês pararem de falar. A alpaca é mais gorda. Gente, por favor. Nossa, Pro, a alpaca é muito fofa. Esperar vocês pararem de falar que não dá para todo mundo falar juntos. Porque senão não vai, gente. Vocês já estavam adaptados a isso. Olha lá, ó. Então, o que acontece? Então, Yasmin, mas tem lhama aqui. São lhamas que eles trouxeram e elas já estão adaptadas. Mas o habitat, tanto da alpaca, que a colega acabou de falar, como a lhama, é também em grandes altitudes. Qual a característica? Tecido adiposo grosso. Consegue resistir a essa variação brusca de temperatura. Certo? Felipe, pode falar. Eu tenho uma dúvida, sobre o camelo. O camelo, tipo, tem muita gente que senta na corcova dele. É errado? Não prejudica. Faz mal pro camelo? Não machuca. Sabe por quê, Felipe? É como se fosse um calo. Não prejudica, não. Tá bom? Tá. Silvio. Ô, Pro, eu não sei se faz sentido, mas quando alguém me pergunta se é uma lhama ou uma alpaca,
Eu falo assim, que a alpaca é mais gorda e mais peluda e a lima já não. Já é mais As duas magra. possuem o mesmo estilo de tecido adiposo. Você pode, às vezes, perceber diferença aqui, ó. Nessa parte, no focinho dela, que a alpaca tem focinho maior. Mas as duas possuem o mesmo estilo de tecido adiposo, porque elas vivem em grandes altitudes. Certinho? Eu não sei porquê, mas toda pra sair Não, Matheus. Tem o Eric para falar. Fala, Eric. Ô, Pro, tem um jogo no Minecraft que se você tá com alguma coisa na mão e esqueci, as lamas, elas andam em fila indiana. Isso acontece na vida real? Olha, não sei se elas andam em fila Se indiana. você leva alguma lhama, se você prende alguma lhama, as outras vão atrás. Ela te segue. Isso sim, uma defende a outra. Deixa eu só colocar a lição de casa aqui, antes de vocês começarem a digitar presença, ó. E elas defendem, tipo, alguém que cuida delas? Defende o seu grupo, defende. Isso vocês já vão perceber, quando a gente for estudar animais, vocês já vão perceber que isso já começa desde os animais invertebrados. Um defende o outro. Olha aqui, só um minutinho, ó. Yasmin, não, esse ano a Pro não dá aula para o 8º ano. Exercícios, páginas 155, 156. Pro, não sei se você está falando, matéria de 8º, matéria de 8º ano, matéria de 8º ano. Porque a Pro sabe, né, qual é a matéria de 8º, é por isso. Putz, já te mandado uma mensagem no chat. Ixi, agora, Marina, vai ser difícil, hein, minha filha? Eu também, Pro. Eu vi aqui, eu vi, Marina. Quer que eu mande? Não, eu vi. Pro. Ah, tá. Onde eu vi a alpaca na Argentina, falaram que eles comiam. Eu não entendi. Fala de novo, Marina, a Pro não entendeu. É que quando eu vi a alpaca, quando eu fui pra Argentina, eles falaram que lhama, eles não comem, mas alpaca sim. Caraca, credo. Não comem? Eles comem alpaca, a carne da alpaca. Ai, nossa, é uma carne dura. Uma carne que tem mais gordura do que tudo. Deve ser horrível essa carne. Porque ela é uma carne dura. Mas é de cada um, né? O Eric, gente, agora só vai falar quem está com a mãozinha levantada. Eric, pode falar. Eu esqueci de abaixar. Tá, Matheus, pode falar. Felipe, pode falar. Eu queria saber se tem lhama na Cordilheira dos Andes. Tem lhama na Cordilheira dos Andes. Gente, olha aqui. Vocês anotaram a tarefa, páginas 155 e 156, certo? Um conselho. Olha aqui, façam essa atividade. Eu ia anotar, o chat começou a subir. Façam estes exercícios e amanhã a Pro vai mandar para vocês uns exercícios complementares sobre o assunto da prova. Tá bom, gente? Aí vocês vão ficar mais tranquilos. Espera, a prova específica ou a teste? Não, específica. Tá bom? Beijos para vocês. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.